Jogo de Cintura. Jogo de Cintura no ar, eu sou Carla Torres e hoje comigo Fabiana Sparrenberger, Débora Evangelista e as Danieles, Daniele Bressan e Daniela. Olha, vou anunciar ela primeiro, Daniela Minello. Hi, my name is Pra não perder a jogada do cabelo. E Daniele Bressan. Boa tarde. Vai jogar o cabelo também. Apavorada com a colega. Parceiros de Jogo de Cintura, Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. Também Royal Plaza Shopping, completo para você e compartilhando momentos com você, que mudou a frase. Vamos lá. E Habitué, moda e beleza. Permita-se viver uma experiência única. O tema de hoje, com essas 5 pessoas em estúdio, digamos assim, um programa atípico, né? Nós viemos com 3 integrantes, agora que bom estar com vocês todas aqui, gurias, para nos olharmos e discutirmos muito bem esse tema. Por quê? A pergunta vem da Daniela Minello. Você consegue olhar as pessoas nos olhos enquanto interage com elas? Como você se conecta com as pessoas nessas comunicações? Olha só o que eu fui buscar para embasar, para partir aqui para a nossa discussão. Tem uma pesquisa japonesa da Universidade de Kyoto que reuniu aí 26 voluntários e eles foram desafiados por esses pesquisadores a pensar em verbos quando provocados aí por um substantivo. Por exemplo, bola, jogava lá uma palavra, bola. Pensar em verbos relacionados à bola, chutar, jogar. Só que o tempo que as pessoas levavam para pensar num verbo associado a esse substantivo, ele era mais longo quando elas estavam em frente à tela do teste. A tela que tinha um rosto humano olhando para elas. Então, mesmo na tela, uma pessoa que não estava ali, era uma gravação, constrangia esses voluntários. Então, a pesquisa chega a uma conclusão que talvez para nós seja bem óbvia, assim, mas que interessante termos estudos sobre isso. Pesquisadores acreditam que quebrar o contato visual seja uma maneira de não apenas evitar o embaraço, aquela coisa de não saber o que faz, né? A pessoa está me encarando, quebra esse embaraço, como também exige menos energia do cérebro. Porque as pessoas demoravam não só porque estavam embaraçadas, envergonhadas, mas porque elas tinham que raciocinar com várias informações. A palavra que elas tinham que pensar e a informação visual. Ou seja, você está de frente para alguém, né? Você tem que pensar no assunto e ainda você se relaciona, a pessoa é um texto. Nós somos textos, né, que os outros leem. Então é interessante isso. Às vezes, isso é o senso comum já, ó. A gente olha uma pessoa, conversa com ela, a pessoa está meio desviando, a gente pensa assim, ai, é meio falsa. Olha que horror, né? Não sei se foi isso que te moveu, Dani, mas para mim vinha muito essa ideia. Ai, a pessoa não gosta de olhar nos meus olhos, né? Talvez ela seja meio falsa. Gente, são personalidades diferentes, são contextos diferentes. A própria timidez, né? A timidez, tudo isso. Então, poxa, vamos falar sobre isso, né? Como é que nós nos conectamos? Olhamos, tu, Dani, que sugeriu, tu olha no olho quando tu fala? Olho nos olhos, porque para mim a primeira coisa que eu olho assim nas pessoas, para mim é o contato visual. E aí eu fico pensando, né, que tem aquela frase já pronta, né, que a gente tem, que os olhos são as janelas da alma. E eu fico pensando assim, uma coisa que me chama a atenção. Quando eu quero lembrar de algo, eu fecho os olhos. Quando eu quero fazer algum cálculo mental, quando algo sumiu da minha memória, eu fecho os olhos. Então, se tem alguma coisa assim que a gente transparece o que nós somos, são os olhos. Eu costumo pensar assim, ó, bem simbolicamente, que a gente praticamente abre a nossa vida a partir do olhar. Porque tu consegue ver se uma pessoa está triste, se uma pessoa está com dor, se uma pessoa está apreensiva, se ela está ansiosa, se ela está feliz, a partir da expressão do olho. Então, mesmo que a gente tenha, não como parâmetro da pessoa, a ação de olhar nos olhos, porque está relacionado a vários tipos de personalidade, né, e de sensações e sentimentos momentâneos também. Eu consigo perceber uma pessoa a partir do olhar. Olha aí. Mas eu, Daniela, porque eu olho de verdade. E tanto que tem uma coisa que eu costumo trabalhar na questão da expressão corporal, os olhos como faróis.
porque a gente geralmente tem um olhar cotidiano. Só que quando a gente está apaixonado, ou quando a gente quer algo, ou conquista algo, os olhos eles se acendem. Como se a gente transparecesse o que nós estamos sentindo. Então, para mim, olhos são sentimentos. Para mim, olhar é uma ação relacionada a sentimento. Seja ele bom ou não tão bom. E tu não desvia? Não desvio. Não desvia. Não desvio. O silêncio, para mim, do olhar me diz de cara, assim, a quem é a pessoa. E é fato. Não tem como tu te enganar com o olhar. Muito bom. Bonito, né? Muito bom e é uma perspectiva, Mas né? é a minha Assim como- perspectiva, porque eu observo pelo silêncio. Daí é uma característica que eu, em função... Ontem eu lia, não específico sobre esse programa, mas um livro que se chama Autorresponsabilização, de Paulo Vieira. É um livrinho que até eu tenho ele aí dentro da minha bolsa. Ele se chama Autorresponsabilização. E uma das coisas que faz a gente ter essa autorresponsabilização, ou é pelo afeto que a gente recebe em casa, da acolhida, né? Da proteção dos nossos cuidadores, seja o pai ou a mãe, ou é na escola, através da parte cognitiva. Então, a ação de olhar e de estimular, os nossos 5 sentidos está relacionado àquilo que nos oferece enquanto prática cotidiana corporal. Sim. Olha, gurias, tema tem algumas interessante. coisas, né, interessantes, porque a ideia de rotular a pessoa, ou a pessoa fica te olhando todo o tempo, ela não pode desviar nenhum momento o olhar, ela tem que te olhar o tempo todo. Não, eu disse que eu, Daniela, consigo perceber as pessoas pelo olhar. Eu tenho uma facilidade de olhar, porque eu gosto de sentir a pessoa pelo olhar. Tá, mas essa pessoa não precisa ficar te olhando o tempo todo. Digamos assim, ela tá ali, dela Claro que desvia o olhar. não. E as pessoas não ficam olhando. Na verdade, o olhar, ele se torna invasivo. Exatamente. Ele desnuda uma pessoa. Tanto que quando alguém olha assim pra mim, eu desvio muitas vezes o olhar. Porque essa pessoa está entrando na minha intimidade. Ela está conhecendo a minha alma. Ela está pegando os meus trejeitos. Mas eu gosto de olhar justamente para conhecer. Não, porque é mas muito eu desvio importante, também, é muito claro. importante. Por exemplo, quando tu chega, tem um cliente dentro do escritório, né? Ela vem trazendo uma realidade da vida dela, do cotidiano dela. E ela vai te contar isso, vai te confiar isso. Então, naquele momento, eu tenho que olhar para ela sem o olhar de julgamento e sem essa invasão. Por quê? Exato. Porque é ela que vai me deixar conhecê-la a partir daquilo que ela quiser mostrar para mim. Olha, a delicadeza, né? Me parece. Mas é interessante porque a Dani é enfática, é objetiva, ela está querendo a informação. E a Débora está pensando no como contornar isso. Eu quero essa informação, mas eu quero saber se ela quer me entregar. São posturas. E para vocês, Daniele Bressan e Fabiana, como é que é isso no dia a dia? Olha, sabe que tem uma coisa que até hoje eu cheguei para trabalhar, minha colega Cris, beijo Cris. Eu cheguei e tava de máscara, né? Sempre. E tava sem óculos, meu óculos tá aqui até. E ela, ai, lá vem ela com esses olhão arregalado por cima da gente. Eu digo, bom dia, só tá dando bom dia. E muita gente diz, ai, não me olha desse jeito, Dani. Não fica me olhando assim. Eu digo, mas eu não sei se eu tenho Porque é um olhar vivo, né? Eu não sei se... Faróis acesos os teus, literalmente. Eu não sei se eu tenho um olhar meio, sei lá, satânico, meio macabro, meio, como é que é, o olhos de ressaca, né, que nem a Capitu. Aquele olhar que sequestra, né, de ressaca do mar, né, de sequestro, que nem diz o Machado de Assis para Capitu, aqueles olhos de ressaca, né, sabe, o mar em ressaca que arrasta tudo, aquele olhar que era da Capitu no Dom Casmurro. Mas eu gosto muito de olhar. Eu olho mesmo. Eu boto o olho nas coisas. E tu mostra isso pela expressão do teu olho. Só que eu não sei disfarçar, por exemplo. Claro, sabe aquelas pessoas que dizem assim, não olha agora. Pediu. Tu vai lá e Não pá. olha agora, não olha agora. Não olha agora. É que nem criança, deixava a criança cuidando um docinho, né? Não come agora, né? Mesma coisa. Mas todo mundo fala. Eu não noto, porque é uma coisa, acho que natural. É uma coisa da minha natureza. Mas eu não noto que eu olho, assim, que eu tenho esse olhar sobre as coisas, mas eu sou uma pessoa muito observadora, embora eu seja muito falante. Eu consigo fazer as duas coisas. Consigo olhar e observar ao mesmo tempo. E gosto de olhar e só não gosto que me olhem.
Ó, o antissocial. O ladinho Mas é antissocial. justamente isso que eu falei. Eu não a gente gosto gosta de que- descobrir o outro e não quer ser Eu não descoberto. gosto que Tá fique me olhando. vendo? Tá vendo? Porque a gente tem a falsa ilusão, a gente tem a ilusão de que a gente está controlando o processo de comunicação. Exato. Duas mandonas aqui, ó. A mão e a mão. Se ilude, colega. Fala mais sobre isso. Temos 1 minuto e meio, mais ou menos. Mas fala mais sobre isso. Eu acho que eu também faço isso. Eu faço isso. Eu gosto de olhar no olho. Se eu estou conversando, principalmente se é um assunto relevante, Sim. às vezes eu fico em silêncio até a pessoa me olhar. Me olhar de verdade. Porque muitas desviam, A conexão. né? É, conexão, aquela coisa. Daí eu pego e dou uma olhadinha para até a pessoa fixou em mim, daí eu vou falar. Mas a gente não gosta quando tem aquela pessoa que parece que te desvia, né? Aham. E eu noto, gurias, que eu fecho muito os olhos, isso que a Dani falou no vídeo, eu nunca tinha percebido, se não fosse a TV, acho que eu morreria sem saber. Eu fecho muito os olhos, porque eu penso, quando eu vou resgatar alguma coisa, eu fecho e aí vem. Então, vários vídeos que quando eu assisto o programa depois que eu noto como eu fecho os olhos. Agora? E por um bom tempo. É como se a gente fechasse a caixinha das emoções para poder adentrar Isso. ali e lembrar para poder falar. Olha, que Isso aí. interessante. É bem interessante mesmo. Será que isso tem a ver com a nossa personalidade? Será que é um processo... Porque é interessante, eu já vi isso. Olha, em a outras Dani olha pessoas. muito pro alto também. Tem gente A que Dani olha muito pro alto, que busca alguma coisa, eu fecho os olhos. É a memória? É a memória? olha pra cá, olha pra direita, olha pra... E tem estudos, eu agora não fui buscar, gente. Eu adoro pesquisar para esses temas aqui, mas essa informação não fui buscar. Se tu olha pra direita é buscando na memória, se tu olha, não sei, olha para um lado é memória, olha para o outro é mentira. Tá mentindo. Mas isso está gente. relacionado ao nosso hemisfério cerebral, que daí está ao lado da emoção, ao lado da razão. Entendi. É por esse sentido. Né? Ai, tu pode abrir esse aspecto para nós aqui. Nós vamos a um pequeno intervalo e seguimos com a Daniela nos explanando sobre isso daí, sobre esses lados do cérebro e o nosso jeito de olhar, né? Fique com Estamos apresentando Jogo de Cintura. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar. Estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. A Clínica Inanna é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores,
assim como tratamentos associados a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o tema de hoje, que é sugestão de Daniela Minello. Você consegue olhar nos olhos das pessoas quando conversa? Quais as conexões que você consegue estabelecer ao se comunicar com elas? E várias perspectivas surgiram aqui, várias maneiras de nos relacionarmos, desde a mais enfática, o olho mesmo, as duas Danis aqui, até as que, né, aguardam, sentem. Por onde é que eu entro aqui? Que nem a Deborah e a Fábio, né? Então, assim, como é que é pra mim? Eu confesso que, assim como falava outra vez do tamanho do meu pé, o encarar as pessoas na minha adolescência era um problema. E tu sabe por quê? Porque eu tive muita acne. Muita acne. Meu apelido, um dos apelidinhos era, como é que é? Choquito. Porque, que pecado. gente, assim, ó, pra vocês entenderem... Então era coberta por um delicioso chocolate Nestlé. Flocos de arroz. Então era assim, ó, crocante. tudo, Você entendeu? Claro que sim. Ai, capaz, era horrível. Pra mim era horrível. Gostosa de chamar. Era dolorido. Claro. Emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Então, assim, ó, Mexe pra com a mim, autoestima. Urias, assim, ó, eu sorrio muito na minha vida e muitas vezes, na vida adulta já, as pessoas assim, ai, que tu rida é tudo, né? Ai, pra ti tá tudo bom. Digo, olha, eu não justifico, mas cá comigo eu penso assim, ó, o que eu passei na minha adolescência, olha, e outras coisas de adolescência. Então, assim, ó, eu sobrevivi àquilo, eu sobrevivo a qualquer coisa e feliz. Então, eu manifesto, eu rio mesmo, tô nem aí. Então, assim, ó, hoje, pra mim é diferente isso. Eu olho, quero sentir o que está passando ali, como é a pessoa. Mas se a pessoa desvia, eu penso em várias possibilidades, inclusive nessa. Pode ser uma pessoa que tem restrições, sei lá, de vida, de histórias, né, sentimentos. Não é falsidade, né? Muitas vezes as pessoas assim, se não está olhando, não está olhando, é uma pessoa falsa. Eu acho que isso é um julgamento que tu dá a partir de algo muito superficial, que é o fato da pessoa não estar te olhando. Eu acho que não dá para ir por esse viés. Né? Eu não queria ver o julgamento. A pessoa... Gente, não era maldade muitas vezes. As pessoas olhavam e realmente aquilo chamava muita atenção. E ela olhava e eu sabia que ela estava olhando para aquilo tudo e não para mim, sabe? Para minha ideia ou para meus olhos, e aquilo era extremamente doloroso. Então, assim, ó, vamos ser mais generosos, vamos ser mais empáticos, né? Eu achava, assim, muitas vezes, a pessoa tá sendo falciane comigo, não tá me olhando, e daí eu lembrava, opa, pode ser várias coisas. Na verdade, assim, se a gente for parar para pensar, o olhar, por exemplo, da criança, né, que procura a mãe, que procura o peito, né, é aquele olhar genuíno que a gente já nasce de forma espontânea, e se não nasce com esse olhar da procura pelos olhos da mãe, já é uma criança que pode vir a ter algum determinado problema neurológico, etc. e tal. Mas a gente tem que pensar também que o meio influencia nos nossos sentidos e de como a gente lida com eles. Se nós somos podados o tempo inteiro a expressar as nossas emoções, como é que a gente vai olhar? O olho, ele expressa a emoção. Mesmo. A fala, ela expressa a emoção, ela fala sobre a gente. A gente tem sentimentos quando fala, independente do tom de voz, isso aí está relacionado às características individuais do ser humano, né? Mas como que a gente vai exigir, por exemplo, nós temos uma fase de maturação no nosso desenvolvimento, né? Que tem transformações hormonais, biológicas, químicas, e a gente vai mudando os nossos sentidos corporais mesmo. E a nossa fisiologia vai alterando também. E as nossas emoções e as nossas razões vão alterando também. Então, julgar alguém por não te olhar, isso é muito fácil sem conhecer a pessoa, sem conhecer a história de vida. Então, o que a gente tem que tentar fazer? Ampliar de forma muito silenciosa, vamos dizer assim, de abraçar os sentidos das outras pessoas. Se a pessoa tem dificuldade para olhar para ti, isso não vai mudar as características e a personalidade da pessoa.
Eu falo isso porque tem trabalhos que a gente faz dentro da expressão corporal e vocal, né? Porque voz é corpo, que falam assim pra gente, eu gostaria de te contratar para fazer um trabalho de expressão facial. Ok, vamos fazer um trabalho de expressão facial. Como é que a gente vai trabalhar a expressão facial, que requer o uso de todas as suas emoções, e emoções vêm de dentro para fora, que senão... e dentro, inclusive, do teatro, a gente não trabalha a questão, tu te emociona do nada. Não! Tu tens que acionar mecanismos para que tu possa trazer à tona. E aí me falam assim, poxa vida, mas eu achei que tu fosse fazer apenas trabalhos faciais. Eu digo, como é que tu traz uma emoção facial se tu não lida internamente com gatilhos de toda a tua musculatura corporal para relaxar e tu conseguir qualquer resultado da tua face? E os olhos estão na face. E aí isso é uma das coisas assim que a gente não entende, né? Mas o olhar, o escutar, o falar, o sentir, o tocar, eles não estão relacionados apenas a esta parte do corpo. E sim a todo o teu corpo que conjuntamente vai falar sobre a tua pessoa. Olha só, e a gente tá chegando ao final do Não programa. pode. Daqui a pouquinho. Não. Sim, olha. Então, a gente vai falar de novo. 7 minutos, mas para todo mundo falar, pois passa Vou ficar rápido. quietinha. O que eu quero saber de vocês, claro, a menos que tenham outros aspectos que vocês queiram destacar, fiquem livres, mas uma coisa que sempre eu pergunto, uma situação diferenciada, engraçada, tensa, que tenha acontecido agora com a questão do olhar, né? No meio de uma conversa. Aconteceu alguma situação assim? Um pouco Beijar tentando olhar. Olha... Já tentaram? Olha, eu não sei. Beijar na boca tentando olhar? Olhar o quê? Tontura. Olhar o vivendo! Olha o que, diz Dani Bresson. Como assim? Olha, Olha beijo. o quê? Ué, Dá pode uma ser outra coisa. tontura Dá uma que pega tontura. tudo fisiologicamente. Não é uma tontura de paixão, uma tontura mesmo, uma reação assim, de náusea, de Tá muito vômito. perto. Muito perto. Mas eu vou ser bem séria pra vocês. Quando eu era pequena, né, eu tenho aquela cena de eu me olhando no espelho para não esquecer de mim. E ali eu me observava muito, lindo observava muito. Eu lembro de mim parada assim no espelho do quarto do guarda-roupa da minha mãe e eu me olhando. E tem um outro momento que foi quando o Eduardo nasceu. Para cada filho tem algo diferente, né? Mas o Eduardo, quando ele nasceu, eu não conseguia, eu deitada aqui na cama, sentada na cama, eu olhava assim pro bercinho. Eu não conseguia parar de olhar aquela criança, eu não conseguia, talvez assim, é verdade, é real, existe, está aqui, é meu, eu não conseguia parar de olhar para ele. Para o Carlos já foi diferente, eu tinha que pegar, eu olhava tudo, eu tocava. E o Fernando, eu tinha que colocar ele no meu peito. Cada um foi diferente, né? O Fernandinho vinha para cá. Mas o Eduardo, eu lembro que eu olhava. E ele, para ver se estava se mexendo, para ver isso, para ver aquilo. Eu tinha que olhar. Foi o primeiro, no caso? Foi o primeiro. Pois E aí eu vejo em algumas coisas, né, de testes que a gente faz, até próprio dentro do coaching, né, tuas características, eu sou visual. Então, tanto na fala, você viu tal coisa, né, eu sempre falo em ver. Veja bem. Olha isso aqui. Né, olha isso aqui. Então, eu sou do visual, o olhar. Fabiana, pra ti. Eu tô pensando agora, me veio uma coisa bem recente de uma reunião há pouco que a gente teve. E aí, olha como o celular nos rouba esse olho no olho, sabe? Vamos lembrar em quantas vezes a gente estava numa conversa ou numa reunião onde a gente estava falando, e eu tô me lembrando porque eu estava falando, e eu estava narrando, fazendo um relato e olhando no olhar de cada pessoa. E tinha a maioria olhando o celular. E olha, assim, gurias, o quanto nos tira essa proximidade, essa conexão. E o quanto isso aí para mim é falta de respeito. Inclusive eu faço. Lógico. Tá? Eu faço. A gente Eu faço. faço. Eu não faço. Eu faço. Ainda faço. Ainda tem dias muito... Não consigo não fazer. E como é ruim, às vezes vem uma pessoa na tua sala para conversar e tu tá ali, não pode falar que eu tô te ouvindo. E não olhar. É. E não olhar. Então, assim, ó... Aquela tensão é dada. falta de respeito, eu acho.
é importante a conexão que a gente estabelece olho no olho. Mas antes disso ainda vem o respeito. E veja bem, lembrei da pesquisa, aquela dos japoneses, tu tá gastando muita energia para manter os dois focos. Pode estar ouvindo, fazendo um negócio no celular. Mas é muita energia. É muita energia. E aí o cansaço mental no fim do dia de uma pessoa com uma rotina assim, né? A gente não se dá conta, até porque essas informações às vezes não chegam assim. Mas vamos pensar um pouquinho o programa. É por isso que nós temos gerações dispersas, né? Pois olha, pode ser. Que acham que se concentram fazendo tudo ao mesmo tempo e, na verdade, estão perdendo perdas. foco. E a memória vai ser momentânea. O que tu fez bem feito? Nada. Se tu não ouviu a pessoa e se tu estava ali fazendo... O que tu realmente fez bem feito? Exato. Sem foco em nenhuma das coisas. O programa é uma terapia mesmo. Daniele Bressan, vamos lá pra ti, uma história marcante. 2 minutos. Não tem nada muito marcante. Eu gosto muito de observar, gosto muito de olhar, assim, os minutos que eu tenho, horas, né? Mas não deixa de ser minutos, né? Que eu tenho, assim, não deixa de ser, né? Continua sendo segundos. Né? Eu gosto de construir narrativa, né? Então eu fico olhando e construindo narrativa para as pessoas, assim, na rua. Eu fico sentada na praça, olhando. Roteirista do dia a dia. Aí eu vou construindo narrativa, assim, eu fico observando. Às vezes a correria das pessoas, ou a lentidão das pessoas. E aquilo faz com que a gente comece a observar também a própria vida, né? As necessidades, as prioridades. Para que tudo isso, né? Vai todo mundo chegar no mesmo lugar, eu digo, né? Para que? Qual é? O que se objetiva tanto? Então, eu sempre digo, a visão é uma coisa que historicamente faz o diferencial para o ser humano. Né? Foi com a visão do ser humano que as coisas surgiram, foi com essa ideia de visionar, né? De visionar as coisas. Eu gosto muito de olhar, mas não gosto que fiquem me olhando. É interessante agora fazer uma analogia bem rapidinho com relação ao sonho, né? Quando a gente dorme com a ação física dos olhos fechados, né? E a gente sonha quando fecha os olhos. Isso serve como uma reflexão, né? A gente se permite sonhar quando a gente fecha a nossa caixinha das emoções. Sabe que eu sonho acordada, né? De olho aberto? Eu sonho acordada. Sim, não, mas eu quis dizer simbolicamente na questão da analogia do ato de dormir. A gente dorme de olhos fechados e se permite a ação sonhar, né? E a gente sonha, realiza sonhos mesmo estando com os olhos fechados. Olha só, sonho é um tema legal, hein? É um e de comer também é um espetáculo. Quem sabe a gente traz também pra caixinha, né? Sonhos de verdade? Ué, os que tu quiser. Gurias. O Cabala vem cantar pra nós o sonho do... Esqueci o nome da banda. Los Hermanos. Los Hermanos. Gurias, muito obrigada a mais esse especial, né? Com todas 5 aqui reunidas. E obrigada a você que nos acompanhou em mais este Jogo de Cintura. Até o próximo programa. Tchau. Beijo. Jogo de Cintura.